No ano de 1992 foi lançado Soldado Universal, estrelado por Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren. Fez muito sucesso na direção de Roland Emmerich, que também já tem alguns filmes no seu cartel também de filmes. Mas o que ficou interessante nessa época foi a briga simulada entre Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren. Não sei se foi no Cannes ou no Oscar, que deu muito burburinho, precisou dos seguranças para portar, foi aquela cena toda. Aquilo em si promoveu o filme. Aquilo ali foi o que levantou o filme, todo mundo ficou curioso para ver o filme de época. Uma sacada genial de ambos. Porque nessa época também tinha aquela polarização, né? Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e Jean-Claude Van Damme entrou no meio aí para poder para poder disputar o reinado de ambos. Bem bacana, bem legal. Jean-Claude Van Damme está no começo da sua carreira e ele era um artista marcial, foi campeão algumas vezes pela Bélgica, seu país de origem. E Dolph Lundgren ninguém precisa falar também, é um artista marcial também, completo. Ficou inesquecível como Ivan Drago no Rock 4. Fez muito sucesso nesse tempo. Mas é sobre o Soldado Universal que nós vamos falar hoje. Lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã de cinéfalo. Então logo mais depois da vinheta nós estamos começando então. Tudo bem para vocês? Ok? Bora lá então? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo às claras entre nós para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? No ano de 1992, dirigido por Roland Emmerich, foi lançado Soldado Universal, que traz Jean-Claude Van Damme no papel principal, como um ex-fuzileiro da Guerra do Vietnã, e Dolph Lundgren como vilão da história. A trama se desenrola no Vietnã, quando Jean-Claude Van Damme está preocupado com seus homens, isso e aquilo, e o seu sargento perde a cabeça, literalmente. Ele ficou louco, enlouquecido pela guerra e estava matando seus próprios homens e colhendo as suas orelhas e fazendo colar com elas. Na época isso aí ficou bem impressionante na película também, você vê aqueles colar de orelhas assim que o Dolph Lundgren exibia assim. Aí ele voltou lá, tal, tentou falar com o sargento, chamar ele de volta à razão, e ele tinha dois reféns, dois Vietcongs, um casal de Vietcongs, e ele pediu para que o soldado matasse aquele casal. E ele fala que não, então ele dá um tiro na cabeça de um deles e a outra eles se pegam, né? Ele chuta a arma dele, desarma ele, pede para ele correr, a moça correr, a moça sai correndo e ele atira nela enquanto ele está caído no chão depois de um tiro que ele recebeu na perna. Ambos se viram e se matam simultaneamente, atirando um no outro. Aí um serviço secreto do governo dos Estados Unidos pega os corpos de alguns daqueles soldados e outros, os congela e os devolve à vida como robôs, não robôs assim, tecnologicamente falando, mas soldados que apenas cumpriam ordens através de mecanismos mentais, né, gatilhos mentais. E eles no presente atual eles voltam entrando numa cena, só que eles não sentem dor, eles se são feridos a bala eles continuam a lutar, a cumprir ordens, tinham força aumentada, resistência sobre-humana e etc. Logo num sequestro que tem numa ponte lá, numa represa lá dos Estados Unidos lá,
eles entram em cena, só que durante aquela cena, Jean-Claude Van Damme começa a se lembrar de imagens do seu passado, e aquilo o tira meio de foco. Ele é o 44 e o Dolph Lundgren é o 13. 13, né? Tinha que ser. Mas vamos lá. Nessa ação, uma repórter entra em cena com um furo de reportagem, isso, aquilo, tal. Só que ela é demitida. Então ela fica vendo toda aquela cena, ela descobre algumas coisas ali e ela vai a fundo naquela reportagem para trazer um furo de reportagem e ser admitida de volta, como era um hábito dela fazer. Van Damme começa a se lembrar de coisas que aconteceu principalmente na guerra, a forma como ele morreu, assim como seu outro compatriota G13 também. E dali ele dá fuga. Ele foge com essa repórter, acaba fugindo com ela, coloca ela num carro e dá fuga dali. Só que ele não sabe muito bem o que fazer, então ela tira aquele negócio de época que era um fone de ouvido, por onde eles recebiam as ordens, um comunicador de época, né, do começo dos anos 90, então era aquela coisa meio robusta. Mas quando ela tira daquilo ali e começa a dar ordens para ele funciona e dá fuga com elas. É um filme que envelheceu bem, tá bem bacana, os efeitos especiais não são muitos. Ela, durante a fuga, fala para ele que ele tem um ferimento à bala. Ele cata o negócio de acender cigarro do carro, usa e coloca no ferimento, cauterizando o ferimento para não haver sangramento. O carro também acaba a gasolina em determinado momento, ele desce do carro, começa a empurrar o carro e empurra por alguns quilômetros, em velocidade mediana, entre 30 a 40 km por hora. Só para ver a extensão do que eles são capazes, esses soldados universais. E nisso, o veículo, né, que é uma espécie de caminhão à frente daquela época, né, bem cheio de tecnologia e que conservava esses soldados também em criogenia, né, para manter eles instáveis. E toda vez que eles chegavam de missão, era ali colocado um apagador de memória, que desapagava a memória e reiniciava eles de novo. Então bora lá. Nessa fuga eles vão para um hotel, aí ele cata gelo e submerge no gelo, que ele não pode superaquecer. Ele, na verdade, é um corpo de 1968, 69, com 20 e poucos anos, até os dias presentes da década de 90, com a mesma aparência, mesmo visual. E aí ele coloca gelo numa banheira, se cobre de sacos de gelo, aí ele consegue se refrigerar. No que o pessoal chega e encontra eles no hotel, ele já salta, começa a arrebentar as paredes, que a parede até então não é de concreto, isso e aquilo, é de um material meio que dá para derrubar mesmo no corpo. E com a força que ele tem, aquilo ali virou fácil. Ele foi atravessando os quartos até ver um casal de jovens num deles. Só que no último, que é para dar fuga certeira dali, é tijolos de concreto à parede. Não tem como ele fugir. Então o que ele faz? Ele volta, se esconde na cama com o casal, pega a chave de um deles. Aí o pessoal rastreia ali todo lugar, atiram pra caramba ali, gastam muita munição ali, destruindo praticamente o lugar, e dali eles conseguem fugir de novo. É uma fuga alucinante, uma atrás da outra. O filme envelheceu bem, tá bem bacana até pros dias de hoje. Um baita blockbuster que fez muito sucesso nas locadoras da época e consagrou também Jean-Claude Van Damme, que até então se tinha dúvidas sobre sua atuação. Ele está impecável na pele desse soldado, desse guerreiro, e ficou muito legal. Se você não viu ainda, procure ver. Eu geralmente não gosto de dar spoiler, apesar do filme ser já bem antigo, isso e aquilo, mas no final eles se encontram, trocam aquelas sutilezas, né, aquelas pesadas, aqueles estilos do Van Damme, aquele chute aberto que ele costuma fazer em todos os seus filmes, que se tornou a sua marca registrada.
Dolph Lundgren também não deixa por menos, é um artista marcial, ele chuta, ele agride também, com o seu já que o colar de orelhas que ficou consagrado nesse filme. E ele o mata numa empilhadeira que fixa ele com um chute ele fixa ele lá, depois de tomar uma espécie de injeção que dá um up para ele, né, uma espécie de bomba, né, da época para super soldados, que deixa com super força, resistência e etc. Aí ele, nessa máquina de picar na fazenda dos pais dele, ele picota o corpo do Dolph Lundgren em 1000 pedacinhos. E aí ele consegue consagrar. Volta com a jornalista, ela está bem, que ele jogou uma granada nela, pensou que ela estava morta, mas ela não estava, ela conseguiu se safar ainda. E os pais já envelhecidos do Jean-Claude Van Damme estão lá também. Olha, um filmão, entretenimento para toda a família. Pode assistir que é garantido. Um baita filme que envelheceu bem com o passar do tempo. Este é o meu primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total, da qual apenas Lobo Negro e seu filho caçula, Lobo Cinza, e seus arqui-inimigos, o seu clone, o Cão Selvagem e o Parasita Sombra das Trevas, é quem foram criados para esse novo segmento da literatura. E é aqui também que eu conto a origem do universo Gamp, criado em parceria com o Emerson Penerari, esse meu amigo de longa data aí, que inclusive faz a arte da capa, que ficou bem legal. Disponível na Amazon, no Clube dos Autores, no seu formato digital, em e-book, e também no seu livro sólido, físico. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. E muito em breve estarei dividindo com vocês o fato de estar lançando o meu terceiro trabalho literário. Eu peguei um personagem que foi a primeira criação minha para histórias em quadrinhos e contei uma história sobre ele. Assim que tiver pronto e lançado, eu venho aqui dividir esse sonho de consumo com vocês. Belezeira? A gente vai se falando. Tudo de bom com vocês e até a próxima. Está bem?